São João, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: quarto evangelho do Novo Testamento, São João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo e levanta contra mim o seu calcanhar. Perdão. Vou repetir o versículo 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Uau! Tremendo, não é, irmãos? Nós vimos que quando Jesus, ele deu o pão, ele partiu, né? E disse: Este é o meu corpo que é partido por vós. E quando ele encheu o cálice, esse é o meu sangue, né? Ele não estava falando de qualquer líquido, ele estava falando do vinho puro, é o vinho seco, não é o vinho suave, correto? Porque o vinho suave, ele já é misturado, e muito menos suco de uva, não é verdade? E depois que ele
que participaram do corpo também, que não era qualquer pão, né? Não era pão de leite, não era pão de massinha, era o pão ázimo, correto? Então, veja bem, e vimos que é uma celebração especial. Isso a igreja pode fazer quantas vezes ela desejar. Se quiser fazer todo o culto, tranquilo. Se quiser fazer toda semana, tranquilo. Um mês, você está entendendo? Porque Jesus disse: todas as vezes que se juntardes em minha memória. Não é verdade? E nem tem algumas religiões que não tomam, né, a Santa Ceia porque dizem que vão tomar lá nas bodas do Cordeiro, mas elas nunca vão chegar lá. Por quê? Porque elas não participam da integridade da palavra, não é verdade? Pegam um ponto aqui, outra acolá e formam uma religião, né? Pobrezinho deles, não é verdade? Porque aí então, veja bem, o lava-pé, não é verdade? Jesus disse: vós agora não entendeis o que eu vos faço, mas entendereis depois. Ora, na verdade, vocês me chamam Senhor e Mestre, dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vós deveis fazer uns aos outros. Veja bem. Aí você pode me dizer: mas irmão, como tu podes afirmar categoricamente, até citou tocante ao vinho ser puro, ser o vinho seco e não suave, como tu podes me provar que era vinho e não suco de uva? A própria escritura, na verdade, ela se autogarante. A Bíblia Sagrada, quando você lê ela não defendendo um ponto de vista, uma religião, qualquer coisa, quando você lê ela para se aproximar do teu mestre, do teu Criador, veja, você não precisa de alguém para discernir ela para ti. Ela é como está escrito. Ela é a palavra de Deus, mas você tem que crer primeiro em Deus. Porque se você diz que crê em Deus e não crê na sua palavra, amigo, você está em maus lençóis. Aqui em aos Coríntios, capítulo 11, diz bem assim: primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Veja, havia dissensão entre os irmãos. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então nós sabemos que suco de uva não embriaga ninguém, então está descartado. Não é verdade? Descartado. Por quê, irmão? Porque o vinho é como o sangue de Jesus. Ele tem esse poder de transformação. Vamos dizer assim numa condição bem 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 entendida, né? Bem fácil de se entender, não é verdade? Porque veja só, o sangue de Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, se batiza, ele transforma, na verdade, ele muda a pessoa, na verdade. Assim também é o efeito do vinho na vida do homem. Aquele mais quieto já fica mais falador, já quer cantar, outro já quer brigar, outro já... Ele tem este poder transformativo, embora que um gole
não deixa ninguém bêbado. E ali o que estava acontecendo? Esses irmãos estavam se embriagando, na verdade. Ah, faltou o irmão fulano, ia lá e dava um gole. Pois é, irmão, pois é, que maravilha, que bênção, a palavra de Deus. Faltou, oh, cadê o irmão Bertrano? Você está entendendo? Quando eles estavam, já estava todo mundo bêbado. Não, a Santa Ceia, tem que estar a igreja reunida, todos juntos, na verdade, para ministrar a Santa Ceia. Não é verdade? Veja. Porque, veja bem, vamos lembrar para frente. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai-os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, veja, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Veja, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Veja, agora, como eu posso fazer algo em memória de alguma pessoa, invertendo os valores aplicados naquele dia, tipo o pão ázimo por pão de leite, por pão massinha, por pão não sei o que, o vinho pelo suco de uva, por, você está entendendo? E pior ainda, na verdade, quer dizer, pior não existe pior e nem melhor quando você perverte essa ordem, na verdade, porque falhos e pecadores todos somos. Então agora, poxa, no mínimo você não abrir mão disso e deixar de crer na Bíblia para crer em meros homens que, puxa vida, na verdade, é tão triste, na verdade. Veja bem, ó, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciarei as mortes do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Não é verdade? Então, veja bem, se você não sabe discernir o que é um papel, metal, mais especificamente uma gaita de boca, na verdade, então veja, você tem que discernir, você tem que saber que o que Jesus usou e o que você está usando, né? Então, não deixa que venha um golinho, né? Um gole de vinho, não deixa nenhuma criança bêbado. Isso é desculpa para boi dormir. Ah, mas irmão, tinha os alcoólatras. Não, se Jesus curou ele pode tomar o vinho que ele não vai ter necessidade do álcool. Porque a Bíblia diz que o homem é verdadeiramente livre quando Cristo o liberta. Não é verdade? Então, veja, o que falta é nós a crermos mais no poder de Deus, na cura do Senhor Jesus, e crermos menos na medicina e... Não é verdade? Porque quando nós comparamos, nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou a Bíblia. A medicina, beleza, tranquilo, mas quando você toma Deus em sua palavra, então você pode descansar, seja o que você tiver, desde uma simples gripe a um câncer, ou seja, se você crer, veja, Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Creia, ore e clame, porque Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai te deixar em falta. Não existe na Bíblia ninguém que procurou Jesus Cristo e foi deixado de bobeira. Não. Todos receberam a sua dádiva. Alguns permaneceram na fé, outros receberam a dádiva e, como diz outro, né? Vazaram. Na verdade, veja, vamos pegar uma matemática
para o vídeo não se estender muito largo. 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres, na primeira multiplicação de pão. Depois, mais 4.000. Então, 9.000 tinham 120 no cenáculo. Veja, 9.000 para 120, faça a conta. Quantos ausentes estavam no cenáculo? Não seja um deles. Jesus te ama. E não desista, lute pela tua fé. Porque Jesus Cristo é contigo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não tema nada. Não tema um homem. Ah, porque o meu pastor, porque a minha pastora, Deus, ele veio e piorou, né? Então, porque o meu pastor, não tema. Não deixe ele vir de querer te assustar, querer te trazer, porque, não. Você está entendendo? Porque Jesus Cristo, por isso mesmo ele disse, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.